E agora, bora falar de saúde no quadro Você e o Doutor. E os temas de hoje são artrose e artrite, que são duas doenças com nomes parecidos até, mas que têm causas e características diferentes. E segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a artrose afeta cerca de 15 milhões de brasileiros. E os idosos são as principais vítimas. Já a artrite ataca mais as mulheres, Aninha. E o nosso médico de família, Dr. Antônio Sprosser, vai tirar todas as dúvidas sobre essas enfermidades que comprometem a qualidade de vida de tanta gente. Bom, doutor, vamos à sua primeira pergunta. Eu queria que o senhor contasse pra gente como é que surge a artrite e a artrose no corpo das pessoas. Bom dia a todos. Pergunta importante. Normalmente a gente tem que entender o que é uma articulação, né? Então vamos supor que aqui a gente tem o osso embaixo, o osso em cima e aqui no meio é a nossa famosa articulação. Por que ela é importante? Porque ela deixa a mobilização da junta, da articulação, fazer 360 graus de movimento. Certo. Então você pode subir escada, descer, correr, fazer qualquer atividade que a sua articulação está bem. Só que com o passar do tempo, na artrose, por exemplo, nós podemos ter a idade como um fator de risco. E não tem jeito, a idade faz com que a nossa articulação fique rígida. Um osso encosta no outro, isso que é artrose, que é uma degeneração. O alto impacto, e não é só corrida, não é só você fazer alguma atividade física. As pessoas em casa que estão vendo o programa agora, no computador, sem querer, fica fazendo esse movimento da cervical. Que fica olhando para a tela, para cima, para causa baixo, para cima. A artrose. Além disso, a obesidade, o excesso de peso. Imagina que você agora com bastante peso, aqui em cima, esse osso vai encostar no outro, que é a artrose. E finalmente o tabagismo, sem contar com a parte hereditária, né? Mas o tabagismo faz com que menos sangue chegue na articulação e isso faz com que você possa ter artrose. Já a artrite, aqui, a inflamação da articulação. Você, com a idade, também é um fator de risco. Além disso, traumas de repetição. Você mexe no computador direto, fica com os dedos mexendo direto, pode levar a artrite, além de doenças, como a artrite reumatoide, como a Renata falou, que a artrose pega mais idosos e a artrite mais mulheres, mas os homens também têm um tipo de artrite chamada artrite gotosa, que é o aumento do ácido úrico no sangue, levando a essa alteração, que é uma artrite séria, da dor. É muito ruim. Doutor, antes da próxima dúvida, não existe nada mais didático do que esses caminhõezinhos, esses brinquedos para a gente entender um assunto que é tão comum, né, de acontecer. Verdade. Isso é demais, doutor. Apesar de comuns e frequentes em muitos brasileiros, ainda existem assim, muitas dúvidas sobre como diferenciar, doutor, a artrite da artrose. Quais são essas diferenças? Então, anatomicamente falando, olha aqui uma articulação como ela é bonitinha, né? Essa parte azul, que vocês estão vendo, é a cartilagem, que permite que um osso em cima do outro não tenha nenhuma lesão, nenhum problema aqui de mobilidade. Olha a artrite, a inflamação que dá aqui, excesso de líquido, sangue, fica uma dor e fica tudo vermelho e você não consegue nem se mexer. Já a artrose é a degeneração, é quando um osso encontra no outro osso, olha, e não dá para mexer. Isso é a diferença de artrite e artrose. Para entender melhor, eu vou chamar aqui uma animação para vocês verem lá dentro agora. Então vamos dar uma olhadinha agora na artrose. Como eu falei, a artrose é uma degeneração, parece que tem até uma mordida. As mordidas que você tem na articulação fica degenerado, altera a anatomia, a cartilagem toda vai embora. Não tem mais cartilagem, não tem amortecimento. Então um osso gruda no outro. Já a artrite é uma inflamação de articulações menores e geralmente esse líquido amarelinho que vocês estão vendo, ele inflama. Pode ser uma artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença autoimune, um lúpus, pode ser até uma doença viral ou uma doença... Geralmente são artrites que dão isso em todas as articulações menores, incha e dói muito. E para vocês terem uma ideia melhor da anatomia, a artrose, que é a degeneração, ela acomete mais articulações muito grandes, como a articulação do quadril,
articulação do joelho, do ombro. Já a artrite pega mais articulações menores e dos dois lados. Então eu posso ter uma artrite reumatoide nos dedinhos da mão e também nos dedos do pé. E pode acometer também as articulações do cotovelo. Então essa basicamente é a diferença, Renata, entre uma doença e outra. Então, para resumir, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Artrose, grandes articulações e degeneração. Isso. Artrite, pequenas articulações e inflamação. Nota 10, já passou no teste. Aí, já 10, está gente. ótima. Passou direto. Passei direto. Agora, eu Comparação. quero saber os sintomas, doutor. São diferentes? Então, os sintomas, eles se parecem, mas são diferentes. Então, vamos começar com a artrite, vai. Então, a artrite, dor intensa e inchaço, e incha os dois lados, né? Dor em mais de uma articulação, como eu falei, vermelhidão, fraqueza e cansaço excessivo, dificuldade de movimentar a articulação afetada ao acordar e também essa rigidez matinal, como a gente chama. Quando vai mudar o clima, vai esfriar, quem Tudo tem fica mais artrite difícil. já sabe que vai. Então você já Sente começa de dor. manhã, nossa, tô com rigidez, isso é artrite. Peraí, você vira a previsão do tempo? Já é a previsão do tempo. O homem do tempo ou a mulher do tempo, né? Espessamento da pele. Olha a artrose agora. Como eu falei que a artrose acomete grandes articulações, dor que piora no final do dia, porque você andou, você subiu escada, desceu escada, no final do dia aquela junta está mais inchada. Inchaço e calor, limitação de movimento. Você começa a não fazer mais o que você fazia. Surgimento de estalos e rangido, rigidez e fadiga, deformidade e incapacidade de realizar tarefas do dia a dia. Você não consegue mais pegar um carrinho no supermercado porque tem dor e atrapalha o movimento, é complicado. Ô, doutor, e como é que é feito o diagnóstico dessas duas doenças aí? Bom, o diagnóstico é clínico. Quando a gente examina, por exemplo, aqui, uma articulação no consultório, você, pela clínica, o reumatologista, ortopedista ou clínico, já dá para ter ideia. Às vezes, a gente pode pedir um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, ou, mais recentemente, se necessário, um exame chamado artroscopia. E o que é artroscopia? Vou mostrar. Artroscopia é um exame como se faz uma endoscopia. Como é que faz isso, hein? A gente interna, dá uma anestesia e sedação, faz pequenas incisões ao lado da articulação e coloca e insere uma cânula que tem uma televisão, que tem uma tela. Então nós vamos guiando dentro, a gente injeta um pouquinho de ar e ao mesmo tempo, quando a gente está lá dentro, a gente pode limpar a articulação, limpar inclusive com os fragmentos da cartilagem que está despregada de ossos, ligamentos, e aí a gente inclusive pode até tirar o líquido já da cartilagem, lá de dentro da articulação, para fazer diagnóstico. Então, a artroscopia ela serve tanto para diagnóstico, como já para ajudar no tratamento. Moderno isso, Moderno não é, e doutor? muito bom, e é muito bom. Agora, doutor, isso é uma atualidade, uma modalidade para fazer o diagnóstico. Exatamente. Mas e o tratamento? Como é que funciona? Tem diferença entre as duas? Tem, a gente começa a tratar a artrite, que dói muito, e a artrose, que inflama também e dói, com anti-inflamatórios. Quando não melhora com anti-inflamatório, a gente pode juntar a cortisona, que é o corticoide, e nos casos de artrite reumatoide, que é doença autoimune, imunossupressor para bloquear os anticorpos que estão invadindo a minha articulação. Quando nada disso melhora, eu posso usar da infiltração. Eu coloco um líquido aqui dentro, um anestésico, ácido hialurônico, vou lá naquela articulação, faço a infiltração. E nos casos de artrose, quando eu tenho uma degeneração muito grande, eu tenho que cortar, tirar aquela articulação e colocar uma prótese nova. Então você vai ficar com uma prótese de titânio durante muitos anos, a vida inteira, e vai voltar à vida normal. 0 quilômetro. 10 quilômetros. É por isso que a gente precisa dessa verdadeira aula e consulta aqui no Hoje em Dia sempre, toda semana. Doutor Antônio Sprois, muito obrigada. Obrigado. Semana que vem doutor. tem mais Prazer em ver. consulta. Lógico, prazer.